Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Curtinha também, mas é uma aula mais de curiosidade, que é sobre a vida do Lao Tse, ou Lao Tzu, né? Um pensador que embasou toda uma corrente de pensamento chamada Taoísmo, com o livro Tao Te Ching, né? Muita gente não conhece bem a história dele, então tá aqui a história de vida dele para quem nunca estudou, nunca leu. Ela é permeada de aspectos históricos e aspectos lendários, né? Então não dá para a gente saber qual é a divisão correta de cada parte. Mas eu gosto bastante, né, dessa frase dele, ó: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. O termo correto para muitos estudiosos não seria filosofia chinesa, porque a filosofia é um termo cunhado lá do pensamento grego, né? Quando começaram com os filósofos Aristóteles, Platão, Sócrates e assim por diante. Porém, quando você começa a estudar o pensamento oriental, que muitas vezes tem uma origem muito mais antiga do que o pensamento ocidental, na maioria das vezes isso acontece, a gente percebe pontos em comum. Então, quando eu vejo, né, o Lao Tse falando sobre um mundo onde você tem essa escuridão, né, e onde ele não é a realidade, a gente pode fazer uma correlação com o mito da caverna de Platão, né, onde você também vivia com reflexos e sombras do que era a realidade. Ou então, quando a gente vê aqui, acorda-te a ti mesmo, né? A gente pode fazer uma correlação com Sócrates também, onde a gente tem esse despertar do conhecimento de si mesmo. Então a gente percebe que, seja no Ocidente, seja no Oriente, muitos fatores são incomuns para que a gente tenha essa evolução em conhecimento, em aprendizagem, né? E para ser um ser humano cada vez melhor. Né? A gente sempre tem que estar atento a esses pontos em comum que acontecem em vários locais, né, onde a humanidade, vamos dizer assim, se encontra no conhecimento em tempos diferentes. Então a história de Lao Tse ou Lao Tzu é bastante interessante, né? O termo Lao Tzu significa criança velha. Então a gente já tem aí uma dicotomia, né? Ou um conceito que ele é quase antagônico, que a gente pode também fazer uma associação com o pensamento chinês, onde tem a dualidade do yin e yang, mas fala-se, né, que o seu nascimento já foi um grande evento, ele já nasce com grande sabedoria. Então na lenda fala que a gestação dele teria durado muitos anos, 80, 72 e assim por diante, depende, né, qual o autor colocou. Mas essa é uma obra de arte, né, aonde traz o nascimento do Lao Tse, e ele já é uma criança com barba e cabelos brancos, lobos auriculares bastante grandes, que significa essa sabedoria, essa longevidade, né? Então essa criança velha seria uma criança que veio com uma carga de sabedoria diferente do apropriado para ela. Já na vida adulta, né, a gente tem pouca informação e esses registros eles são bastante dispersos. O que se sabe, ele foi um arquivista da Biblioteca Real da Dinastia Zhou, então ele tinha acesso àqueles livros clássicos e canônicos do pensamento chinês. Por exemplo, o livro do Imperador Amarelo, que está ali, o Neiqin Huangdi. Disse que era casado, né, e tinha um filho chamado Zong, que se tornou um soldado, né, bastante importante. Com a decadência, né, e todos os problemas políticos e da vida pública chinesa, ele decide, né, olhar para o mundo e sair através de outros países, né? É difícil a gente falar em China e países nessa época, mas para difundir esse conhecimento. Né? Então esse pensamento na época é bastante interessante a gente saber desse ponto de mudança que o Lao Tse fez. Até então, a força, a dominância, a imposição pela potência era o mais valorizado no pensamento chinês. E o Lao Tse vem com conceitos bastante diferentes, aonde ele fala da sutileza, da maciez, né, de algumas ações que vão trazer resultados mais importantes. Tem, por exemplo, aquela passagem da água, onde ele fala que a água ela é mole, mas ela consegue moldar montanhas.
Ou ele então fala da comparação entre uma árvore e uma grama. Se vem o vendaval, a árvore que é rígida é arrancada, enquanto a grama balança, balança e permanece lá. Tem outras passagens também que ele coloca, comparando a língua e os dentes, que com a velhice os dentes caem, mas a língua que é mole permanece. Então ele traz, né, esse princípio, como está no final ali, do suave superando o rígido. Então, essa história da vida adulta dele é permeada por lendas porque a gente não tem registros tão bem sólidos. Mas algumas falam dele ter vivido 990 anos. Nós temos que lembrar que o pensamento chinês ele é muito simbólico. Então, quando fala que uma pessoa viveu 990 anos, não se quer dizer que ela viveu realmente 1000 anos. Mas sim que a história dela percorreu mais gerações. A imortalidade, muitas vezes que a gente vê esse termo sendo traduzido, na verdade é a imortalidade da ideia, a imortalidade da importância da pessoa e não realmente uma vida material, né? De o corpo viver 1000 anos. Durante esse tempo viajava como ermitão, ele é reconhecido por um guarda. Então, basicamente assim, a cronologia importante ele nasce. Depois, um outro evento importante, ele se encontra com Confúcio. Então, nos textos chineses antigos, Lao Tse e Confúcio se conhecem pessoalmente e, vamos dizer assim, trocam informações. O Lao Tse é mais velho, o Confúcio ainda é um aprendiz, vamos dizer assim, que vai se tornar uma grande referência teórica a posteriori, né? E, por conta dessa crise, vamos dizer, o Lao Tse ele decide sair da China. Então, ele decide sair da China pelo portal do Tibete. Na lenda diz que o Yin Shi, que era esse guarda, ele era um grande conhecedor, né, de astrologia e nos seus cálculos previu o dia e hora que Lao Tse passaria por esse portão e vai até lá e fala, não, você não pode sair da China sem deixar seus conhecimentos. E aí ele barra Lao Tse da saída da China e fala, você precisa deixar algo pra gente. E diz na lenda que durante essa noite, onde ele ficou ali retido, entre aspas, pelo guarda, ele escreve o Tao Te Ching, né? Que seriam 51 capítulos, onde ele traz todo esse conhecimento do taoísmo, entrega para o Yin Shi. E aí depende da origem da literatura que a gente pega. Alguns falam que ele e esse guarda Yin Shi saem para difundir o pensamento taoísta para o mundo, e outros falam que o Yin Shi ficou com esse livro, ficou como responsável pela difusão desse texto, e o Lao Tse nunca mais foi visto. Mas então, de qualquer forma, tem-se esse marco dessa lenda como o registro do conhecimento do Lao Tse, quando ele passa isso em palavras, né, que é o conhecido Tao Te Ching, está entre os livros mais vendidos do mundo. O Lao Tse foi colocado no New York Times como um dos autores mais importantes da história humana, tudo por conta desse texto. Então a gente tem aí como marco, vamos dizer, né, o início do taoísmo. A gente pode dizer que a escrita do Tao Te Ching foi essa demarcação. E aí a gente tem essas duas fotos, né, que simbolizam uma do Lao Tse indo embora sozinho, como a gente disse, e outra ele indo com um acompanhante, que seria esse guarda, né, esse Yin Shi, que acabou sendo um grande personagem nessa difusão do taoísmo e, na lenda, o responsável por termos o livro hoje escrito, né? O Tao Te Ching, essa influência, né, importantíssima da gente entender o pensamento taoísta como uma origem de forma de entender o ser humano. E eu percebo que muita gente faz uma confusão por conhecer superficialmente o taoísmo e achar que ele é uma religião, que ele é uma seita, que ele é uma conduta a ser tomada para a vida. E, na verdade, o taoísmo ele é uma forma de enxergar o mundo. Então, assim como a gente tinha lá na Grécia os filósofos existencialistas, os filósofos nihilistas, os socráticos e assim por diante, onde você tinha um grupo que era, vamos dizer assim, definido pela sua forma de pensar de maneira igual por alguns princípios daquela corrente de pensamento. O taoísmo, na verdade, é isso também. E se a gente for tentar traduzir de uma maneira super simples, o taoísmo seria agir de acordo com as leis da natureza, de acordo com as leis do mundo básicas, né? Então, essa forma de pensar, ela foi
base para muitos conhecimentos da vida do ser humano. Então tá ali caligrafia, pintura, música, artes, ritos sociais, religião e também para a medicina tradicional chinesa. Então, toda a medicina tradicional chinesa, independente de que época que a gente vai pegar, ela tem uma origem importante do pensamento taoísta. Então, se eu estou falando de uma linha de pensamento que encara essa naturalidade, como a gente está aqui, ó, o princípio é o Wei Wu Wei, ou seja, agir pelo não agir. O que o Lao Tse quer dizer com isso? Se eu sigo essa lei natural, esse caminho, esse curso natural das coisas, o esforço e o desgaste é sempre menor. Então, se eu tenho calor, eu vou procurar mecanismos para me refrescar. Se eu tenho sede, eu vou e tomo água, né? Se eu estou ficando mais travado, né? A gente vê muito paciente falando assim, eu estou sentindo essa articulação travada. Eu vou aumentar o movimento para que essa articulação fique com mais flexibilidade. Então é interessante de perceber esse princípio do yin yang, da oposição, mas do curso natural das coisas é a forma que o Lao Tse propôs a vida, né? De uma maneira mais tranquila, mais suave. E é isso que significa o suave supera o rígido, né? Então esse princípio, e aí a gente vê essa passagem, né? Esse texto que é muito, muito interessante a gente perceber a aplicação prática desse conceito. Então, neste mundo, nada é mais maleável e frágil quanto a água. Contudo, ninguém, por mais poderoso que seja, resiste à sua ação, seja por corrosão, desgaste, choque de ondas e assim por diante. Ou também, ninguém pode viver sem ela. Não é bastante claro que a flexibilidade é mais eficaz que a rigidez? Poucos agem de acordo com essa convicção. Então, a história do Lao Tse, de uma maneira muito resumida aqui, foi essa. Um grande pensador que trouxe uma forma de pensar que quebrava o paradigma da época, traz basicamente um giro de 180 graus na forma de pensar para uma sociedade que tinha essa rigidez como ponto máximo, falando que a flexibilidade seria essa ferramenta mais eficaz. E a gente tem que lembrar também que, quando a gente fala disso, a gente não está falando que é ceder a tudo. Essa flexibilidade, essa suavidade também é uma estratégia de conduta, né? Para que eu sofra menos, tenho menos desgaste, mas que eu consiga chegar no meu objetivo. Não é ceder a qualquer pressão e falar, tá bom, vou fazer tudo conforme o que os outros vão querer. Eu vejo muitas pessoas confundindo nisso também. Na verdade, é usar o caminho mais natural, mais suave, para se chegar aonde é preciso chegar. E na saúde, seria isso, né? Se eu estou ganhando peso, eu preciso comer menos. Se eu estou ficando cada vez mais sedentário, eu preciso me movimentar mais, né? Se eu estou ficando com falta de ar, eu preciso praticar atividades que vão fazer ganho de capacidade respiratória. Aqui a gente fala sobre princípios básicos da saúde, né? Que a gente fala todo dia com os pacientes. Melhorar a alimentação, fazer atividade física, dormir bem. Esses princípios, eles não são diferentes dos princípios taoístas do cuidado com a saúde. Muita gente não faz essa relação ou não entende essa relação dos princípios taoístas aplicados na saúde no dia a dia. Ou então desmerece a medicina chinesa falando, isso é algo antigo, não é aplicado no dia de hoje. Na verdade é, né? E esses princípios tiveram todos origem lá no Tao Te Ching e nesse conhecimento trazido pelo Lao Tse. Mais uma vez, obrigado por acompanhar os vídeos. Me siga, né? Eu sou o professor Bruno Marocchi, eu estou no Instagram, com o Instagram aqui bruno.marocchi, temos o canal no YouTube, onde você vai ter acesso a diversos conteúdos gratuitos e também algumas plataformas, alguns cursos aí para venda, mas siga aqui que no YouTube a gente vai ter bastante conteúdo interessante, dessa maneira dinâmica, com sempre um conhecimento embasado em alguma bibliografia que eu trago para vocês, e aí com a minha experiência aí de mais de 12 anos no mundo da medicina chinesa e da acupuntura. Um abraço a todos e até o próximo.